Iniciando então o nosso estudo de hoje, nós começaremos o livro Nosso Lar, psicografia do espírito André Luiz através de Chico Xavier. O nosso encontro de hoje nós faremos a apresentação do livro, a introdução e vamos iniciar também já o nosso primeiro capítulo. A versão que eu tenho aqui ela é uma versão digitalizada, que vocês encontram com facilidade, né? Não haverá muitos problemas com relação a qual é o site de onde vocês vão baixar esse PDF, porque nós não temos problemas com tradução, né? Então vai ser exatamente ali o mesmo texto, só vai mudar talvez a página, né, que nós vamos utilizar, porque cada um tem uma formatação diferente, mas o conteúdo acaba sendo igual para todos nós. Bom, o livro Nosso Lar, ele traz para nós uma experiência, né, vivida pelo espírito André Luiz após a sua desencarnação, trazendo para nós uma descrição de ambientes no plano espiritual que até então era praticamente desconhecido, né? E eu falo praticamente porque antes disso nós já tínhamos outras psicografias ou outras mensagens que tratam do plano espiritual, falando, né, de relatos, trazendo para nós relatos que são semelhantes, e por isso vem exatamente fazer um reforço, né, reforçar aquilo que já inicialmente já tinha sido apresentado, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, desse conteúdo, deixa eu pegar aqui rapidamente o nosso livro, só um instantinho. Esse eu vou trazer para vocês aqui só para fazer uma pequena introdução. Esse é o livro Sobrevivência e Comunicação dos Espíritos. Ele foi publicado pela Federação Espírita Catarinense já há bastante tempo, né? Então eles trouxeram um trechinho dessa obra só para a gente poder ver o mesmo relato. E isso foi trazido lá por volta na década de 1930, né? Nosso Lar, nós veremos, ele foi publicado em 1944, ele tem ali uma apresentação de Emmanuel, que é assinada em 43, e esse livro então na década de 1930 já trazia para nós uma descrição semelhante, publicado na Inglaterra. Então nós veremos assim conteúdos que foram trazidos por médiuns diferentes, em locais diferentes, né? Embora fosse ali a distância de talvez 10 ou um pouco mais de 10 anos, nós teremos ali relatos bastante semelhantes, né? Zé, eu não sei de onde eu baixei essa minha versão, tá? Mas procura Nosso Lar na versão PDF, que vai ser a mesma coisa, não tem problema, tá? Vou ler para vocês aqui então esse trecho do livro Sobrevivência e Comunicação dos Espíritos. Diz assim para nós: aqui termina o precioso relato, e vamos nós, por nossa vez, finalizar esse capítulo fazendo-o com chave de ouro. Várias foram as vezes que citamos o nome de H. Dennis Bradley como autor do livro Além das Estrelas. Esse escritor já se acha na pátria verdadeira, e lá do espaço fornece-nos provas veracíssimas. Transcrevemos do Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, edição de 15 de fevereiro deste ano, ali por volta de 1930, com o título de Notícias do Outro Mundo e o subtítulo Como o escritor Dennis Bradley descreve o além depois de haver desencarnado. Aquele importante e acreditado jornal brasileiro, em sua primeira página, dá-nos conta fiel da mensagem de Bradley. Eis a notícia. Em sua edição de 11 do corrente, The Sunday Express publicou uma notável comunicação espírita que há de despertar grande interesse. Londres é, como sabemos todos,
a capital do espiritualismo contemporâneo. Aqui, estudam-no e o professam sob o mais rigoroso critério científico. São famosas suas pesquisas e não menos célebres os seus resultados. Há milhares de centros e numerosas instituições que se consagram a esse intercâmbio com o desconhecido. O fato mais recente é que é verdadeiramente sensacional. Deu-no-lo aquela edição dominical do jornal de maior divulgação que existe no mundo. Ei-lo. Só um instantinho. H. Dennis Bradley, escritor e espiritualista, prometera à sua família e a alguns amigos que depois da sua morte se comunicaria com eles, do outro mundo. 6 semanas após, morria repentinamente em consequência de uma intoxicação alimentar. Pouco tempo depois, realizou-se uma sessão nesta cidade com a presença do filho mais moço do autor falecido, Mr. Patrick Bradley, e de um repórter daquele diário londrino. Serviu de médium Sra. Kathleen Berkel. Fiel à sua promessa, Dennis Bradley comunicou as suas impressões de além-túmulo, mediante as perguntas que lhe foram dirigidas e as suas respostas dadas sem a menor hesitação. Depois da sessão, Mr. Patrick asseverou que não tinha a menor dúvida de que a mensagem fora recebida diretamente de seu pai. Eis o diálogo que se estabeleceu, provocado pelas perguntas sagazes e pelas respostas não menos curiosas e lúcidas. Dentro de que tempo, depois do seu falecimento, pôde o Sr. Mr. Bradley encontrar-se onde se acha agora? A resposta: tive um rápido golpe de vista. Estive aqui enquanto agonizava. Devem lembrar-se de que exclamei: isto é maravilhoso. Depois caí na atonia. Havia recebido, naquele fugaz instante, uma ligeira impressão do mundo maravilhoso em que ora me encontro. Com que se parece esse outro mundo? Há palavras adequadas para descrevê-lo? Não é fácil descrever um mundo tal qual ele é, ainda mais com palavras do mundo material. Há dimensões e sensações que não têm paralelo ou equivalência na vida terrena. O tempo, por exemplo, simplesmente não existe. O espaço parece ilimitado. Apesar disso, eu me contentarei com termos restritos e acredito que o Senhor o fará do melhor modo possível. Há, por exemplo, dia e noite? Não no sentido em que vocês conhecem. Parece-me perpetuamente dia ou luz, mas há regiões escuras para quem pode viajar até elas, volitivamente. Viajar? Como pode o senhor viajar? Viaja-se pelo pensamento. Basta desejar-se estar em qualquer parte para estar. Mais uma vez lhe digo que o tempo não importa. Um espírito desejando voltar a este mundo pode facilmente estar na Índia num minuto e em Londres no outro. O espírito, lembre-se, não está sujeito ou detido por qualquer obstáculo, como seja um corpo físico ou químico. Podem os espíritos aparecer passeando e assim dar de si uma impressão de que estão flutuando no ar? Pode o senhor descrever seus movimentos? Não podem ter movimento físico, porque já não têm corpo físico. A grande diferença entre o ser humano e o espírito é esta: um ser humano consiste num espírito que está ligado a um corpo, do qual depende. Tem uma forma que pode ser comparável a um corpo, mas não depende dela. Ela obedece à minha vontade por meio completamente infísico, entre aspas, né? Se vocês na Terra desejarem atravessar o oceano, seus espíritos, que enquanto vocês vivem estão encaixotados em seus corpos, terão de acompanhá-los. Em outras palavras, essa viagem, que não é puramente física, primordialmente se torna um processo físico. Mas o espírito isolado,
não carece disso. Desejá-lo, isto é, pretender atravessar o oceano, lhe basta para cruzá-lo. Isso faz inveja. O que o senhor fez logo que chegou ao seu novo mundo? Eu esperei. Quando alguém nasce na Terra, é gradualmente adaptado a ela e lentamente lhe penetra os segredos. No meu caso, fora do corpo físico, encontrei-me por mim mesmo, plenamente consciente, numa atmosfera completamente distinta da Terra, em muitos aspectos e infinitamente mais vasta. Que fez o senhor então? Fui descoberto por amigos com quem me comuniquei. A primeira pessoa que vi foi minha irmã Ana, que me prestou grande auxílio. Mas deve haver bilhões de espíritos em seu novo mundo, Mr. Bradley, inclusive milhões de pessoas de cada país da Terra, que morreram através dos séculos. Como pôde o senhor encontrar determinada pessoa que conheceu na Terra ou que desejasse ver? Os espíritos que se conheceram um ao outro na Terra são imediatamente induzidos a um pensamento mútuo. É uma fascinante capacidade e não é fácil de escrever. Vi desde logo minha mãe. Sir Arthur, e até Confúcio, antigo filósofo que parecia vestir um hábito marrom um tanto semelhante ao de um monge. Aqui ele está falando, né, com Sir Arthur Conan Doyle, né, que é o nosso conhecido, né, escritor do Sherlock Holmes e também de outras participações em histórias doutrinárias, que estava aqui junto nessa reunião. Então aqui encontrou Confúcio, né, como foi colocado, que parecia vestir um hábito marrom um tanto semelhante ao de um monge. Mas como podem os espíritos conversar? Isso não é uma função física? Aqui ele fala da função física, né, que nós conhecemos, que para poder emitir o som, nós temos as vibrações da corda vocal, das cordas vocais, que são ali estimuladas pela passagem do ar. Consequentemente, essas vibrações chegam até o nosso ouvido, né, que são captadas e por uma estrutura interna que nós temos e tal, né? Então, por isso, como o espírito fala se o espírito não respira, se o espírito não tem corpo físico, né? Há dois sistemas de transmissão de pensamentos. Quando dois pensamentos em harmonia se influenciam mutuamente, com perfeita liberdade e clareza, há uma espécie de telepatia coerente e fácil. Por causa disso, os espíritos que falavam idiomas diferentes, enquanto estavam na Terra, podem conversar um com o outro com maior facilidade. Então, o espírito de um antigo mandarim chinês que existiu há séculos poderia manter uma conversa desse modo com um francês que morreu recentemente apenas? Sem se o desejasse. Há uma espécie de atmosfera onde o senhor está, bem definida, mas bastante diferente da terrestre. A melhor descrição eu a posso dar dizendo que é como uma atmosfera vivificante, diáfana e rarefeita, como na Suíça. Há abundância de luz, como o esplendor solar, e nenhuma opacidade. Há terra e água e árvores e vegetação e oceano aqui, justamente como na Terra. Quanto 1000 vezes mais maravilhoso. Os pássaros, por exemplo, têm a mais brilhante plumagem, como jamais hei visto na Terra. As flores são as coisas mais extraordinárias. São tão infinitas como as terrenas em sua infinidade de tipos, feitios, tonalidades e coloridos. Mas a par disso são intensa e estranhamente perfumadas, tendo uma característica inconfundível. Parecem exalar som como aroma. É um som suave, agradável, e difere em cada flor, de modo que se pode dizer que tem cada uma um som que as revela. É possível saber-se com antecedência quais sejam, só com lhes ouvir antes o som peculiar de cada uma. Os espíritos vivem em casas? Sim, mas em forma e substância que não parecem com as que sempre eu vira. Não me encontro aqui há muito tempo e nunca descanso no meu afã de descobertas.
Pode descrever algumas de suas sensações? Tenho uma noção de completa e absoluta liberdade. Não ficamos nunca fatigados, nem necessitados de repouso. Antes, pareceremos repletos de alegria. Os espíritos vivem através da eternidade e, sendo assim, como a encaram? Como empregam o tempo? Como lhes sabe a certeza de viver por milhões de anos? Estou deliciado com essa certeza, porquanto há milhões mais de coisas para eu aprender nesta aura do que na Terra. E ocupa-se todo o tempo. O tempo, como já disse, não tem importância. Os espíritos envelhecem? Suponhamos, uma criança morre ao nascer. Pode o seu espírito entrar no mundo próprio? O que lhe acontece? Tanto quanto me é dado saber, os espíritos de parentes e amigos têm conhecimento de qualquer morte na terra que os afete, e vão ao encontro do espírito criança que se desenvolve até sua forma ter a aparência de contar, mais ou menos 30 anos de idade. Só um instantinho. O que acontece a alguns que encontram um morto por acidente que ficou horrivelmente mutilado? Em tal caso, o espírito forma não tem relação com o corpo, uma vez o aprisionou. O corpo é um mero invólucro e não importa o que lhe aconteça. O senhor é capaz de descobrir se os suicidas se unem ao seu mundo espiritual? E pensa que neles estão satisfeitos por terem eliminado a própria vida? O suicídio é um crime. Vocês poderiam ser úteis aos candidatos ao suicídio, se lhes assegurassem que é um ato que não oferece libertação alguma. Há uma aura escura em torno da Terra, na qual o espírito do suicida é forçado a permanecer até que haja completado o tempo de vida que teria na Terra. Só depois disso é que ingressa no mundo dos espíritos. Há alguma coisa onde o senhor está que seja comparável às nossas formas de governo? Sim, temos agentes governamentais que dirigem a organização de certas auras. Há subordinação à lei e à ordem, por efeito da carência da vida física. Não há luta pela existência, por exemplo. Não há dor nem desdita, e há locais de estudo nos quais se podem aprender os segredos de todas as eras. Locais de estudo? Como são? São vastos espaços em que se mistura todo o conhecimento que existe. Todas as ideias que determinam tanto entusiasmo e admiração na Terra foram aqui sempre conhecidas, fosse qual fosse o tempo. É pelos bons ofícios que alguns espíritos, que um ser humano se torna capaz de eventualmente apropriar-se de algumas parcelas do conhecimento para beneficiar a humanidade. Há laboratórios onde espíritos experimentam a cura de certas doenças malignas na Terra. Conversarei de outra vez a esse respeito. Ainda não disponho de tempo para tratar disso. Os espíritos aprovam os esforços dos seres humanos para se comunicarem com eles? E eles fazem alguma coisa para lhes dar assistência? Sim, naturalmente aprovam. O homem por si mesmo fecha as portas a esse benefício, a esse benéfico intercâmbio, e somente a sua própria fé pode abri-las de novo. Um dia as comunicações entre os seres humanos e os espíritos serão feitas tão facilmente como as que se transmitem pelo sem-fio. Se o senhor visse seu filho, Patrick, em grande e imediato perigo, teria meios de preveni-los? Teria meios de preveni-lo? E falo-ia? Ter-se-ia presciência disso e poder-se-ia adverti-lo por um processo de levitação física que poderia fazer com que Pat se acautelasse. Mas se eu considerasse que o perigo ou a experiência fosse um resgate necessário ou ensinamento para meu filho, estaria na obrigação de não me mover. Tem o senhor acompanhado os acontecimentos do nosso mundo depois que morreu? Não em grande parte. Tenho estado muito atarefado aqui.
Muitas vezes tenho estado em minha casa, em Dorincourt, como minha família bem o sabe. Participei também do meu próprio funeral, em parte, mas estava ansioso por ficar perto de minha esposa. Há alguma espécie de música onde o senhor está? De onde ele parece por vir? Tenho escutado sons longínquos, como a música de certos órgãos, mas não se pode descobrir nenhuma semelhança com qualquer instrumento. Tentarei saber mais alguma coisa a respeito e os farei cientes da próxima vez. Nesse ponto, o espírito exprimiu o desejo de tratar de assuntos particulares com seu filho. Seguiu-se uma palestra falando ambos de muitas coisas domésticas. Depois um adeus afetuoso e a sessão terminou. Como os leitores acabam de ver, uma verdadeira revelação do astral, sendo de notar não só a argúcia, só um instantinho, das perguntas, como também a precisão e o vulto de muitas respostas, estabelecendo-se um diálogo que não deixa de ter saber metapsíquico e algo que nos dá um frisson do grande mistério cujo véu se vai rompendo. Nas lojas londrinas, qualquer pessoa pode adquirir aparelhos para receber mensagens dos espíritos por meio da disposição das letras do alfabeto. E consta-me que já existe também outro mais engenhoso, pelo qual se consegue uma ligação direta entre um ser humano e um espírito. Não tardará o seu aperfeiçoamento, de modo que em breve poder-se-á ouvir uma sinfonia de Beethoven ou um noturno de Chopin, transmitidos do além pelos autores, ou ainda um poema extraterreno do divino Shelley, assim como agora ouço em casa, pelo rádio, um concerto de Budapeste ou um jazz de Nova York. Falar com os espíritos será então uma delícia comum a todos os que se acham neste planeta, com a vantagem ainda de acabar com o terror e o pânico das almas do outro mundo. Quanto a mim, sinceramente creio no que disse Dennis Bradley, porque estou convencido de que a morte não passa de uma transfiguração em que cessa o movimento da matéria e o espírito voa solto, integrando-se sem entrave no ritmo do universo. Aqui depois vem, correspondência enviada de Londres pelo jornalista Saúde Navarro em janeiro de 1935. E aqui depois um comentário do próprio livro que nós lemos. Que dirão os chamados céticos diante dos fatos de tal natureza? Que dirão os negativistas ferrenhos? Que poderão invocar a favor de suas teorias esdrúxulas? Negar simplesmente constitui prova? Absolutamente. Hoje, negar a verdade em conteste dos fenômenos espíritas equivale a dispor-se o negador a cair no ridículo. Dá-se agora exatamente o contrário do que se passava há alguns anos. O espiritismo é hoje ciência positiva que se demonstra com provas irrefutáveis. O fato que vimos de narrar, referente à mensagem de H. Dennis Bradley, pela voz direta, até agora, quase 7 meses depois, não foi refutado nem contestado. Convém igualmente observar que essa e outras importantes provas da sobrevivência do espírito e de sua comunicação ultimamente se dão em Londres. A culta Londres, a loira Albion, cujos filhos não têm a exaltação dos latinos e que pela sua calma e método em todas as coisas não são levados tão facilmente para o terreno das alucinações e do sentimentalismo, segundo a opinião de abalizados estudiosos. Porque, então, virem de lá fatos tão importantes, porque a verdade, como o sol, não escolhe lugar, clima e raças para iluminar. Então esse aqui é o trecho do livro Comunicação e Sobrevivência dos Espíritos, um livro muito bacana que traz registros de muitas psicografias, de muitos trabalhos, que foram realizados de experiências dos fenômenos mediúnicos, tanto intelectuais como fenômenos físicos. Nesse livro tem a publicação das atas
dessas reuniões, né, que mostra ali os participantes, que mostram os participantes, quando aconteceu, quais foram os experimentos observados e tudo mais. E aqui nesse caso, nesse capítulo, traz esse trecho, traz essa publicação em 1935, então, do jornal de Londres, né, de um jornal de Londres. Isso aqui é interessante porque traz para nós, né, uma psicografia que traz um relato do mundo espiritual praticamente 10 anos antes do lançamento de Nosso Lar. Então, muitas vezes nós acreditamos, né, que o livro que trouxe para nós essa primeira impressão do plano espiritual foi Nosso Lar. Na verdade, ele foi o livro mais famoso, né? Ele se encontra nos livros mais vendidos pela Federação Espírita Brasileira, né? Nosso Lar se encontra entre os 10. Então, tem ali um valor significativo, né, na divulgação desse tema, né, desse conteúdo. Então, aqui agora nós vamos para o nosso livro Nosso Lar, né, fazendo aqui a leitura dos detalhes aqui da nossa capa. Então nós temos aqui, né, Nosso Lar, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Né? Esse aqui foi praticamente esse livro aqui chama Sobrevivência e Comunicação dos Espíritos, Brás. Ele foi publicado, ele foi editado, foi publicado, né, pela Federação Espírita Catarinense, e o autor desse livro foi o senhor só um instantinho, Oswaldo Melo é o nome dele. Esse livro aqui eu ganhei do nosso amigo Vidal, né, porque ele frequentava lá o Centro Espírita em Joinville, e aí então ele me presenteou, né, então foi bem bacana assim, o conhecer o livro, né, pelas experimentações que eles fazem. Então aqui, ditado pelo Espírito André Luiz, Federação Espírita Brasileira, Departamento Editorial, lá no Rio de Janeiro, né? Nós estamos aqui, esse livro, ele é a 45ª edição, ele tem aqui, né, os direitos autorais, né, o copyright de 1944 pela Federação Espírita Brasileira, né, todo o conteúdo da venda dos livros foi doado para a Federação Espírita Brasileira. Que mais que nós temos aqui? O índice, né, que traz para nós 50 capítulos, né, somando também aqui na introdução, né, um novo amigo, e depois mensagem de André Luiz. Esse novo amigo, né, foi uma apresentação de Emmanuel, né, trazendo aqui para nós André Luiz como sendo o espírito que se comunicaria, e depois uma mensagem do próprio André Luiz. Depois aqui 50 capítulos trazendo cada uma das experiências de André Luiz naquele ambiente. Então aqui agora, nosso novo amigo, é esse início, diz assim para nós: os prefácios em geral apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar um médico terrestre e autor humano, mas sim um novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além-túmulo. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual
Alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis à legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. Aqui é importante essa colocação de Emmanuel, porque vai chamar atenção exatamente sobre a resistência que esse livro vai encontrar, né, após a sua publicação. Por isso ele coloca novamente. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem de carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro O Dhalma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Assinatura aqui então de Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1943. Bom, a apresentação dessa obra era interessante também. É interessante também comentar que a escritora Ivani Ribeiro, ela utilizou, né, dessa base de André Luiz aqui no livro Nosso Lar e de outras obras, para escrever a novela A Viagem, né, que teve 2 edições, se eu não me engano, além de ter sido também, né, feitas peças teatrais a respeito de Nosso Lar e o filme clássico que nós conhecemos, né? Então isso aqui é um detalhe curioso e importante da gente comentar. Aqui agora vem André Luiz falar um pouquinho sobre a sua própria história, né? Porque até então ele era um espírito desconhecido. Como foi colocado aqui por Emmanuel, ele era um médico aqui da Terra, cujo nome foi omitido,
mas inevitavelmente nós começamos a fazer especulações. Então, né, vários estudiosos, ou pelo menos curiosos, né, começaram então a tentar imaginar a época da sua desencarnação, o local onde ele desencarnou, que era o Rio de Janeiro, falar também sobre tentar encontrar ali alguma passagem que dê algum indício de quem tenha sido ele, e daí surgiram então especulações a respeito do médico Oswaldo Cruz, né, por exemplo, né, Oswaldo Cruz, dentre outros médicos, inclusive médicos desconhecidos. Então fica naquela história, não, foi Oswaldo Cruz, não, foi outro médico, foi esse, foi aquele. Então ficou no campo da especulação, mas então André Luiz, não, ele particularmente, tampouco Chico Xavier, deram qualquer tipo de informação a respeito da reencarnação, da última reencarnação, né, de André Luiz, né, antes da publicação aqui de Nosso Lar. Há também notícias, né, de que André Luiz... não, eu acho, sabe o que acontece, Tico? Não é uma questão de futilidade, eu acho que é uma curiosidade muito natural, assim como também nós procuramos saber quem foi o próprio Kardec, se Kardec foi Chico Xavier, se não foi. Então, assim, é uma curiosidade grande que nós temos de conhecer a biografia espiritual, vamos dizer assim, dos espíritos, assim como nós temos a curiosidade de saber nossa própria biografia. Então o médico do Rio de Janeiro, que se torna tão famoso como foi o caso de André Luiz, é natural que a gente comece então a especular. Só que no caso, exatamente essa especulação acaba gerando muito mais divergência. Então é uma questão natural pela nossa curiosidade de tentar entender exatamente a realidade do mundo espiritual, que até então nessa época era uma novidade. Muito pouco se falava de quem eram os espíritos em encarnação anterior e tal, porque não se tinha uma afinidade com o espírito como se teve com André Luiz. Porque até então as psicografias que chegavam, com exceção, por exemplo, dos espíritos que se identificavam para Kardec. No caso, por exemplo, de São Luís, ele falava que era São Luís, sabia quem era São Luís, se conhecia a história. Vai com Deus, Mira, bom dia, bom trabalho. Beijos. Se conhecia a história de São Luís, se conhecia a história de Santo Agostinho, de Erasto e de outras entidades que foram se comunicando através de Kardec. Então os espíritos não tinham essa preocupação. E no caso, por exemplo, de mensagens que chegavam daquelas que foram publicadas, por exemplo, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas instruções dos espíritos, né, naquela seção que nós temos em cada um dos capítulos, alguns espíritos se identificavam como um amigo espiritual, e apenas trazendo uma mensagem exclusivamente de conteúdo moral. Mas no caso, por exemplo, de André Luiz, nós criamos uma afinidade com ele pela quantidade de livros que ele escreveu, de contar suas histórias e tudo mais. Então é natural que as pessoas queiram saber quem foi André Luiz, né? O Braz lembrou aqui também de Carlos Chagas, né, que é um outro... O Dr. Carlos Chagas, que também foi um grande nome aqui da sociedade brasileira, né, principalmente naquele período do final do século XIX, começo do século XX, né, mas não se tem nenhuma afirmação oficial, Braz, sobre isso, então nós continuamos ainda no campo da especulação. Quem poderia falar sobre isso? Chico Xavier ou ele próprio? Eles mesmos não falaram nada, né? Então, exatamente, né, uma questão da gente querer materializar ali a história do espírito para saber quem ele é, né? Mas, né, então, o que importa exatamente foi utilizar esse pseudônimo, né? É lembrado, né, que segundo contam, né, que André Luiz, então, ele se comunicou através do Chico numa pequena reunião familiar ali e tudo mais, né? E aí perguntaram, né, que nome nós colocamos? E aí o espírito falou, coloca o nome daquele ali. Né, me parece que era um primo, um irmão de Chico Xavier, que se encontrava ali dando um cochilo no sofá, e se chamava então André Luiz, né? Então acabou pegando esse nome emprestado de alguém que estava ali próximo, sem nenhuma grande relevância ou grande importância, né? Foi o nome que apareceu ali do mais simples, né? Poderia ser um Zé da Silva, por exemplo, em vez de ser André Luiz. Então foi simplesmente para poder omitir o nome oficial dele, né? Exato, Braz, né? Teve essa preocupação, né, de quem foi, quem não foi, e aí gera aquele debate, aquela discussão toda, né, e a gente perde completamente, né, como o Tico Teco lembrou lá em cima, a gente sai do foco da importância de estudar sobre a vida espiritual e todas as suas consequências morais para poder satisfazer a nossa curiosidade, né?
A Cindizinha lembrou, né? Confesso que gosto dos livros que contam várias encarnações de um espírito, dá pra gente acompanhar a evolução dele. As conquistas, as quedas, né? Dá pra gente ver como funcionam os mecanismos da lei de causa e efeito. Tenho dois muito bons livros, né? Eustáquio, né? 15 séculos de uma trajetória, e o livro Perdoa-te, né? Que conta várias encarnações de Teresa d'Ávila, né? Eu também tenho esse livro que o Eustáquio, ele foi psicografado pelo Sr. Abel Glasser, né? E trazido também pelo Caibar Schutel. Então a nossa amiga Roxana, o Cindizinha, ela frequentava o centro do Sr. Abel Glasser, e ela que me presenteou esse livro, né? Muito legal, tem na versão digital para quem quiser. Então, assim, no caso de Eustáquio, ele não teve, ele não manteve essa continuidade de contar a sua história e de se tornar familiar. É um espírito que contou sua trajetória, foi bom para o nosso aprendizado, né, e foi tranquilo, mas no caso de André Luiz, Chico Xavier, eles se tornaram famosos, né, tanto que é interessante que nós temos espíritos. Teve um espírito chamado Alfredo, que se comunicava num centro espírita aqui de São Paulo, e ele acabou se tornando conhecido por causa do Alamar Regis, né, que frequentava essas reuniões, e aí então ele pegava, né, os áudios que eram gravados nas reuniões, ele fazia a transcrição, e aí o espírito então ele aparecia de tempos em tempos naquele grupo que ele conhecia, que já era familiar, e aí então ele começava a responder algumas questões que as pessoas apresentavam, né? Bom dia, André. Algumas questões que eram apresentadas, né? Então, num dos bate-papos assim, tudo mais, foi colocado, né? Mas e aí, né? Todo mundo vai para nosso lar? Né? Essa foi uma pergunta mais ou menos nesses termos que foi apresentado para ele. Ele falou assim: não, nosso lar ele se tornou famoso por causa do livro que foi um sucesso. Mas eu, por exemplo, não conheço o nosso lar. Ele respondia, ele falava, né? E porque a minha relação é com uma outra comunidade, é com outro grupo de espíritos, né? Então não tem essa relação que a gente tem. Então seria mais ou menos perguntar assim: você conhece Brasília? Quem já foi para Brasília? Aí alguém já foi, outro não foi. Alguém conhece Paris? Quem já foi, quem não foi? Então nosso lar é apenas uma comunidade, como tantas outras que nós temos espalhados, não só pelo Brasil, mas pelo mundo todo, para acolher os espíritos que têm ali relação com essa instituição, né, e com aquelas comunidades. E no caso de nosso lar se tornou uma referência. E aí então todo mundo que morre, até o indivíduo no Japão, brasileiro foi para o Japão, ele desencarna no Japão e acha que vai ter uma relação com essa instituição, com essa comunidade, né? E não é assim que funciona. Nós temos várias comunidades assim que são citadas, né, se não de uma forma direta, como é o caso de nosso lar, de uma forma indireta, né, meio en passant, quando se faz um comentário de um espírito que foi para cá ou foi para lá e tudo mais, né? Então nós tivemos ali, por exemplo, em Portugal, o hospital ali dos Servos de Maria, também foi uma comunidade muito falada. Nós tivemos Alvorada Nova, que é coordenada, né, pelo espírito Caibar Schutel. Nós tivemos ali o irmão Jacó, do livro Voltei, se não me engano ele estava em Alvorada Nova, que ele tinha ali uma relação muito próxima com Caibar, né? Então, enfim, nós temos ali várias instituições que vão surgindo, né, e cada uma se tornando um pouco mais conhecida que a outra por causa dessa divulgação da obra, né? Mas enfim, então André Luiz ele acabou gerando essa especulação toda para saber exatamente qual era a sua identidade. Nós lembramos sempre que, assim como aconteceu com poderia acontecer com André Luiz, foi o que aconteceu com Humberto de Campos, né, que teve que utilizar, inicialmente ele se apresentou originalmente com a sua última identidade terrena e acabou gerando todo aquele problema judicial que a gente conhece a história, né? A família queria ali os direitos autorais pelos poemas que ele tinha publicado e tudo mais, só que, né, a família acabou perdendo a causa porque o espírito falou: se ele está morto, ele está morto, né? Então acabou depois utilizando o pseudônimo de Irmão X, né, para poder evitar esse tipo de problema. Então foi o caso de André Luiz que já resolveu também essa questão, né? Então, infelizmente, nós temos esse problema. Ninguém acredita no morto. Mas quando você fala em dinheiro que o morto está produzindo, aí a coisa já muda de história, né? Então, essa é uma questão terrena que nós ainda temos muito para resolver. Mas muito bem, vamos lá então conhecer aqui a mensagem de André Luiz, que ele vai fazer aqui a sua apresentação, né? Mensagem de André Luiz. A vida não cessa.
A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino do ser. Ó caminho das almas, misteriosos caminhos do coração! É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição, uma morte um sopro renovador. Quantas experiências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte os cultos em doutrina e os alfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto de vós no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta a grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda a vontade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda, com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual, e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo, a nosso respeito no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Então, aqui nós temos a apresentação dessa obra, né? Temos ali várias curiosidades, né, a respeito da forma como ela foi trazida, a relação de Chico Xavier com André Luiz, né, o tempo que eles demoraram para criarem aquela afinidade espiritual, né, aquela afinidade mediúnica para que a obra fosse bem trazida. Então nós temos histórias de que um bom tempo foi consumido nessa aproximação para que realmente criassem uma facilidade para o recebimento dessa obra. Tem também histórias que falam sobre as grandes dúvidas que Chico Xavier teve quando a obra ficou pronta, porque ela seria realmente muito criticada por uma boa parte daqueles, né, que não aceitavam essa realidade. Então ele ficou na dúvida, e Emmanuel, então, segundo contam essas histórias,
afirmou para ele que ele deveria lançar, que tudo aquilo que foi apresentado era verdadeiro. Nós temos também, depois da publicação desse livro, a médium Ergorina Cunha, que publicou o livro Cidade no Além, que, segundo se conta, ela, em desdobramento, foi então visitar a cidade Nosso Lar e depois fez ali a psicopictografia, que foi baseado nesse livro, nesse desenho, que o filme Nosso Lar então foi produzido, toda aquela arte gráfica que fala sobre a estrutura da cidade. E aí então também se fala que no momento em que o livro, dos desenhos foram terminados, foram levados então a Chico Xavier para que ele desse ali uma opinião sobre a obra, e ele então atestou que realmente aquele era o desenho da colônia Nosso Lar. Então, tem muitos outros detalhes que são importantes para nós, para conhecer um pouquinho mais, mas a gente vai focar então aqui direto no livro para a gente começar aqui o nosso estudo. Basta a gente lembrar, por exemplo, que o próprio Divaldo fala muito em suas obras, como por exemplo obras que são psicografadas, que foram psicografadas por ele, trazidas pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, que fala sobre hospitais no plano espiritual, mas não traz ali nomes específicos, não traz para nós nessas obras nomes específicos de colônias, mas falam de atividades que são realizadas no plano espiritual. Muito bem, então aqui, primeiro capítulo, nas zonas inferiores. André Luiz, então, começa contando aqui o início da sua trajetória após a desencarnação. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me há muito tempo. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo, e no entanto meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grandes escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhorando-me, muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Outras vezes gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecessem de muito longe. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos, perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Se desprendeu dos laços físicos em pleno sepulcro. Essa informação a gente muitas vezes não percebe, mas, por exemplo, André Luiz, então, ele foi sepultado junto com o seu próprio corpo. E foi lá, no cemitério, quando ele começou, então, a se desprender. Esse é um detalhe que nós muitas vezes não percebemos, colocado aqui numa simples expressão. Atormentava-me a consciência, preferiria a ausência total da razão, o não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitavam-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio,
seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Aqui um comentário importante de André Luiz, porque é exatamente essa a ideia que nós temos quando nós começamos a ver a história da própria humanidade. A impressão que tem é que nós somos herdeiros de gerações anteriores. Então aquilo que uma geração lá do século XVI acabou fazendo, aqui pelo Brasil, desde a descoberta, das viagens para cá, da organização do seu governo, do seu sistema econômico e tudo mais. Aí depois essa geração acabou tendo filhos, depois os filhos desses filhos, e assim aqueles foram morrendo e outros foram sucedendo, e aí dando continuidade naquilo que a geração anterior acabou criando, ou tendo ali uma ideia nova para dar uma outra direção. E assim as gerações foram se sucedendo. Então hoje nós somos herdeiros, segundo essa interpretação de uma única existência, somos herdeiros das tantas e tantas e tantas gerações que ficaram para trás. E aqui o que André Luiz chama atenção é exatamente que nós não somos simplesmente, como ele coloca nessa expressão, deixa eu pegar aqui de novo, ele diz assim, que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos. Então, quando nós começamos a lembrar que nós somos espíritos eternos, que nós somos seres que estamos aqui reencarnados, trazendo ali a própria história, trazendo ali experiências, conhecimentos, conquistas e fracassos de tantas e tantas encarnações anteriores, nós acabamos vendo aqui que somos nós que construímos todo aquele caminho já percorrido e estamos sofrendo as consequências das nossas próprias escolhas. Então ele chama atenção dizendo que a Terra precisa, ou os habitantes aqui do nosso mundo precisam então desse entendimento da nossa imortalidade, porque isso traz para nós consequências diretas sobre o nosso modo de viver na atualidade e sobre aquilo que nós projetamos sobre o futuro. Diz ainda: verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheava o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurava as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionara voluntariamente. Em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Então o que André Luiz coloca é que ele não se considerava como um criminoso a partir do seu próprio conceito. Isso porque ele simplesmente vivia aquilo que o mundo exigia que fosse vivido. Então nós tínhamos que viver para construir um sonho
que nós aprendemos a criar, e também ali somos estimulados e provocados para construir, para fazer com que ele se materializasse. Então, como nós conversamos anteriormente, né, qual é o projeto de vida que uma pessoa deve desenvolver no momento do seu nascimento? Nós já temos o roteiro pronto já, ele vai crescer, ele vai depois para a escolinha, deve ser um bom aluno, no meio desse caminho ele vai namorar, vai encontrar ali o amor da sua vida para construir a sua família, vai terminar a sua escola, vai fazer ali uma boa faculdade para se tornar um bom profissional, ser muito bem remunerado, vai comprar o seu patrimônio, vai casar, vai ter filhos, vai poder desfrutar de uma vida prazerosa, de uma vida segura, vai envelhecer ali com a sua tranquila aposentadoria e depois ele vai morrer. Esse é o projeto de vida que todos nós temos, porque assim, geração após geração, essa ideia foi sempre sendo disseminada, essa foi a educação que nós recebemos. E isso então, a pergunta seria, mas isso está errado? Nós poderíamos dizer que não está errado se nós pensarmos que toda essa trajetória deve ser vivida pela visão do espírito, porque tudo isso que ele pensa que é tão importante, que ele vai construir, vai ficar para trás. Então, na verdade, ele vai construir aquilo que vai dar segurança e estabilidade para que ele possa se desenvolver como espírito. E não que ele vá viver eternamente aqui no mundo espiritual e que a sua vida deve ser aproveitada da melhor forma possível para desfrutar dos prazeres, porque conforme o ditado popular passa para nós, a vida é muito curta e nós temos que aproveitá-la ao máximo. Então, quando nós temos uma visão materialista, é exatamente isso que André Luiz vivenciou. Ele então queria viver os prazeres da vida, ter ali a sua profissão que era bem reconhecida, ser alguém ali famoso dentro da sociedade, reconhecido, respeitado pela sociedade, e depois que a vida acabar, acabou. Então ele tinha uma vaga noção do que era espiritualidade, aquela questão da educação religiosa recebida durante a infância, eventualmente ali frequentava, né, um casamento, um batizado, uma missa de sétimo dia, participava de um funeral, que são práticas, podemos dizer assim, religiosas, comum a todos nós, independente da religião que se tenha, ou até mesmo aquele que não tem a religião, né, em respeito àqueles que passam por uma experiência, ele acaba apenas prestando a sua homenagem, mas de qualquer forma é o que todo mundo acaba vivenciando. Então participa de todos esses rituais, de todo esse histórico, para poder, como cumprimento de um protocolo social. Então assim André Luiz vivia. Fazia ali aquele, mais ou menos, né, dentro das suas obrigações religiosas, na sociedade da mesma forma. Era importante ali cultivar a sua fama, viver com a sua família, no seu círculo de amizade. Então nesse caso, na visão dele, ele não era um criminoso. Ele vivia o que todo mundo vivia. Mas por que ele ressalta isso, que ele não era um criminoso no seu próprio conceito? Que crime ele teria praticado fora daquilo que todo mundo faz? Nós lembramos nos estudos anteriores que nós fizemos a importância, né, de nós conhecermos as trajetórias de espíritos que viveram aqui no mundo físico de formas diferentes. Nós começamos com o livro Memórias de um Suicida, onde nós vimos ali um espírito então que cometeu suicídio depois de viver uma dificuldade financeira, uma transformação na sua vida por causa de uma doença, né, na cegueira, que ele acabou sendo acometido, né, pela cegueira. Depois então ele cometeu suicídio, foi para o mundo espiritual e viveu todos os tormentos relativos a essa condição. Vimos ali toda a sua trajetória, a ascensão, o tempo que demorou. Junto dele nós vimos ali outras pequenas histórias que foram se cruzando, né, contando um pouquinho de um pouquinho de outro. E aí depois então, terminando o livro Memórias de um Suicida, nós fomos para o livro Voltei. E aí nós conhecemos a trajetória de um espírito que viveu um quadro bem diferente daquele primeiro. Que era um espírito que tinha ali a sua dignidade, um espírito que tinha feito o seu trabalho, apesar ali das suas
das suas limitações, né, dentro do campo moral principalmente, porque muitas vezes ele se colocava na condição de um dirigente de uma instituição, de alguém que fazia caridade, mas aquilo não o transformava intimamente do modo como ele gostaria. Ainda assim, ele foi para o mundo espiritual, foi um espírito muito bem recebido, poderia chamar de um espírito completista, como André Luiz vai mencionar aqui nas suas obras, mas que poderia ser melhor na sua própria concepção e diante daquilo que ele viveu. Então, vimos ali um espírito na pior condição, vimos a história de um espírito numa ótima condição, não era melhor, né? Porque se nós pegássemos, por exemplo, um livro que contasse a história de Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, nós teríamos uma história muito diferente daquela que foi vivida por irmão Jacó. Então, se nós pegássemos aquela escala que Kardec trouxe para nós no livro O Céu e o Inferno, nós temos ali os espíritos felizes. Certamente Dr. Bezerra de Menezes se encaixaria nesse ponto. Os espíritos em condições medianas, talvez nós encontrássemos o irmão Jacó. Pegássemos ali depois, na seção dos suicidas, encaixaríamos ali o espírito de de Camilo Castelo Branco. E depois criminosos arrependidos. Talvez André Luiz se encaixasse ali. Não que ele tenha cometido um crime contra a sociedade, mas ele tinha cometido um crime contra a sua própria consciência. E aí vamos entender agora o que exatamente ele praticou. Deixa eu só avançar um pouquinho aqui. Tá, já estamos finalizando esse primeiro capítulo, então vai acabar certinho aqui no nosso ponto. Então ele diz assim mais uma vez: em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. Exatamente esse imediatismo da vida materialista, de fazer as coisas agora antes que a morte chegue, né? Antes que a morte chegue. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo, organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitara a terra, gozara-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir a cetil do débito enorme. Tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. A esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres da fraternidade. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, retribuído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos inferiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Então aqui, essa introdução que nós temos, né, o início desse nosso livro, e aqui só nessa primeira parte já dá para a gente fazer aqui
avaliação bastante extensa, né, sobre a nossa própria condição, avaliar sobre aquilo que nós temos no mundo, dos prazeres comuns. Então nós temos, por exemplo, né, nessa época de carnaval que nós passamos agora, nos telejornais mostram, né, todas as festividades, todas as brincadeiras, todos os prazeres que as pessoas viveram e tudo mais, e nós perguntamos que crime elas cometeram. Nenhum. Elas trabalham. Nós temos ali nas entrevistas, né, das pessoas que se apresentam, nós temos médicos, professores, advogados, arquitetos, funcionários públicos, vendedores, todo mundo desfrutando do carnaval. Pessoas de bem, pessoas ali que gostam dos prazeres que a vida, ali com os vícios do fumo, do álcool, dançando com sensualidade, outros ali curtindo alguns prazeres de algumas substâncias que alteram um pouco ali a personalidade, a consciência, mas tudo feito de uma forma muito ingênua, de uma forma muito natural. Tudo com toda aquela ingenuidade do coração. Mas aí então André Luiz vem e conta exatamente que ele também viveu isso. Se André Luiz, então, quando ele fala daqueles vícios da juventude, né, e depois nós veremos na desencarnação dele como foi problemática, nós podemos perguntar o que será que André Luiz desfrutava na época do carnaval no Rio de Janeiro naquela época? Será que ele ficava em casa com a família fazendo retiro? Ou ele ia para a balada com a galera, com os amigos para curtir os prazeres? Então, na verdade, nós estamos vendo o relato de um espírito que viveu exatamente aquilo que nós vivemos de um modo geral. Pessoas simples, pessoas comuns, mas que infelizmente acabam cometendo esse crime silencioso contra a consciência, e nós só nos daremos conta quando nós estivermos então diante do tribunal da nossa própria consciência. Porque agora nós estamos fazendo nada demais. Eu não cometi crime nenhum, não violei a lei da sociedade. Mas aí então eu começo a conhecer as leis divinas, principalmente aquelas que atuam dentro do campo moral. Né? O Tico colocou que o inferno está cheio de ingênuos, né? Infelizmente a gente assim, boas intenções, né? Não, eu fiz de boa, não prejudiquei ninguém, eu trabalho, eu cuido da minha vida, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu gosto daqueles meus momentos. E aí então a gente começa a entrar nesse problema, né? Não apenas com relação ao carnaval, comentei o carnaval porque é uma notícia fresca que aparece, mas nós podemos colocar no nosso dia a dia. Eu sempre falo para vocês daquela reflexão que eu gosto de fazer, né? Olá, Márcia. Daquela reflexão que eu gosto de fazer quando eu estou em lugar público, né? Que a gente começa a olhar para as pessoas e começa assim, né? Que será que elas se dão conta que elas são espíritos encarnados? Será que elas se dão conta que elas vão desencarnar e vão encontrar uma realidade completamente daquelas que elas estão vivendo aqui no mundo físico? E a gente se olha para o espelho e pergunta, será que eu estou fazendo certo para chegar no meu momento e ter essa tranquilidade de consciência? Angelina lembrou, né, mas no carnaval existe a arte a ser observada, né? Infelizmente a arte ela acaba sendo maculada pelo comportamento, né, Angelina? Se nós analisarmos realmente de que forma que as pessoas apreciam o carnaval, nós veremos que a sensualidade, o prazer é aquilo que é imperativo. A arte acaba sendo apenas um cenário onde elas se manifestam, né? Mas no fundo o comportamento infelizmente acaba sendo muito mais carnal do que espiritual, né? E André lembrou, né? Me lembrei de você falar isso, né? Fiz uma experiência num shopping, né? Mas é exatamente, né, André? Quando a gente começa a ter essas observações e analisar tudo aquilo que acontece à nossa volta por essa outra perspectiva, a gente dá aquela, né, a nossa cabeça entra dá aquela girada, né? A gente vive aquela vertigem, porque a gente começa a entrar numa reflexão tão profunda que a gente vê que o mundo realmente está muito distante daquilo que nós esperávamos, né? O Brás lembrou uma indústria de turismo também, temos que olhar para os dois lados da moeda, né? Pois é, Brás, turismo, a que preço, né? Se nós pensarmos assim, espiritualmente, o que está sendo colhido espiritualmente daquilo tudo? E a gente vê que é muito pouco, porque tudo é vivido pelos prazeres, né? E a justificativa é exatamente essa, né? Aqui em São Paulo nós estamos vendo isso, né? Vimos aqui uma grande movimentação do carnaval, uma nova forma de viver o carnaval, o turismo aumentou, as pessoas ficaram felizes, mas ficaram felizes em que sentido? Elas se elevaram espiritualmente nesse momento? A Didima lembrou aqui também, por isso a necessidade de nos autoconhecermos,
estarmos atentos para que não cheguemos a ferir a nossa própria consciência, que na hora do desenlace nos faz voltar para nós mesmos, né? E descobrir os próprios erros, sem dúvida nenhuma, problemática. Mas é isso, meus amigos, encerrando por aqui então o nosso estudo de hoje. Tivemos aqui então a apresentação do nosso livro Nosso Lar, fizemos aqui a introdução, eu li para vocês aqui um trechinho daquela passagem do livro Sobrevivência e Comunicação dos Espíritos, que trouxe para nós um relato de estruturas no plano espiritual quase 10 anos antes de Nosso Lar, lá em Londres, né, na Inglaterra, em 1935, para poder nos ajudar, né? Então, esse foi o início desse nosso trabalho, e no nosso próximo encontro, então, nós teremos o capítulo 2, Clarencio. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre aqui os dramas de André Luiz nesse começo, né? Então, como aconteceu no livro Memórias de um Suicida, essa primeira parte é sempre muito dramática, sempre muito dolorosa, né? E depois a gente vai ver o espírito então se reequilibrando e se desenvolvendo de uma forma positiva. Então, fechando por aqui, meus amigos.